Aqui quem fala com vocês é Bruno Castro, da BCAS Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre neurociência para líderes. Tem um livro que se chama Neurociência para Líderes e eu quero trazer para vocês o conceito do que eu aprendi logo no começo dessa leitura, que é muito importante. E se você já ouviu falar naquela frase, o funcionário ele tem que ter o senso de dono, entenda melhor essa frase. É esse conceito que eu vou trazer aqui para vocês, porque esses dias atrás eu escutei uma profissional de RH falando que senso de dono era uma baita de uma besteira. Na verdade, talvez o conceito sobre o entendimento disso não tenha sido muito claro para ela. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente é líder, quando a gente é gestor, a gente tem que entender de pessoas. As pessoas elas são movidas por algo. E o pertencimento é uma das coisas que fazem com que elas realmente entreguem mais. Então, quando a gente fala sobre senso de dono, na verdade não é bem senso de dono, é sentimento de pertencimento. E dentro desse livro a gente aprende três conceitos aqui, tá? Que para que você tenha uma maior dedicação do funcionário, ele tem sim que se sentir pertencente àquele grupo. Isso é uma necessidade do ser humano. Quando ele não se sente pertencente àquele grupo, obviamente ele não vai ter a mesma dedicação, ele não vai se sentir pertencente e não vai entregar o que ele poderia. Ele não vai fazer o melhor que ele poderia. E nesses três pontos, quais são? Você ter, primeiramente na sua empresa, valores fortes, você ter uma política de feedback e você estimular o pensamento superior. O que é o pensamento superior? E eu vou começar por ele. Existe um círculo que talvez vocês já tenham ouvido falar. Se eu não me engano, é o Círculo de Ouro do Simon Sinek. E aqui a gente tem o que, o como e o porquê. Se o funcionário ele sabe o que ele está fazendo, excelente. E principalmente, ele tem que saber como. Então aqui a gente foca muito na questão de processo. O que faz e como faz. A boa orientação, né? o acompanhamento, o treinamento. Mas e aí, por que ele está fazendo? Será que ele entende o porquê ele está fazendo? Ou pior, quando você tem uma regra que está sendo quebrada dentro da empresa, será que ele sabe o porquê realmente não pode fazer aquilo? Será que ele sabe que o risco de não utilizar um checklist de operação pode ocasionar num risco de furo de caixa e ter um prejuízo talvez de 50 mil por mês? Então ele tem que entender o porquê. Mas aqui esse porquê vai além disso. Não é só da questão operacional, mas também fortalecer a missão da empresa. Então eu sempre digo que toda empresa ela tem um viés social também. Óbvio que toda empresa nasceu para dar lucro, mas ela tem um viés social porque ela desenvolve pessoas. Se a empresa nasceu e ela não pensa em expandir, ok, tudo bem, vai ficar onde está. Mas se ela pensa em expansão, ela tem que pensar também no desenvolvimento das pessoas, porque a empresa não cresce se você também não desenvolver internamente as pessoas que já fazem parte dela. Isso é meio óbvio, mas o óbvio muitas vezes tem que ser dito. E aqui o pensamento superior tem muito a ver com o porquê. Mas o pensamento superior ele não para por aqui, não é só esse círculo. E aqui eu trago uma coisa que está além do que traz no livro, que é também você estimular a pessoa a entender o que ela quer, aonde ela quer chegar, estimular um propósito. Então você, dentro de uma conversa de feedback, por que você não pode perguntar para o funcionário o que ele está achando da atividade, aonde ele quer chegar, quais são as ambições que ele tem? Então eu quero ser um gerente, né? Vamos supor que o cara nem quer ser gerente, mas ele quer ter a própria empresa e ele abre isso para você, né? Eu quero ter a própria empresa. Então, assim, por mais que você escute isso aqui, é ignorância você pensar que esse cara tem que estar fora. Talvez esse cara aqui ele possa ter o maior potencial de desenvolvimento da tua equipe. E pode ser que ele também possa ter o maior potencial de multiplicar talento. Então você tem que mostrar uma trajetória. E você como líder, você acaba sendo mentor. E aí mostrar para ele que dentro da empresa, aonde a empresa pode ajudar ele a crescer e talvez estimular ele a aprender mais. Se você pensa que você está estimulando para que ele saia, não, negativo. A partir do momento que ele vê que tem um ganho em ficar na tua empresa porque ele está aprendendo e isso ele vai poder usar lá no futuro, e é assim com qualquer pessoa, tá? Não pense que a pessoa entrou na tua empresa porque ele não falou que quer empreender, que ele vai ficar na tua empresa o resto da vida. Então a gente tem que manter o mesmo pensamento de desenvolvimento. E geralmente quando essa pessoa tem essa ambição de própria empresa, geralmente é aquela pessoa que vai se dedicar mais. Ela está disposta a aprender mais. E aí você tem que ter uma conversa franca com esse cara. Né? Tá, fulano, você quer ter a tua própria empresa.
Você tem noção como administra a empresa? Você tem noção de como fazer a boa liderança quando você tiver a tua empresa? O que você acha da gente traçar aqui um desenvolvimento para você treinar as tuas habilidades com relação a isso? Então ele vai se sentir mais pertencente também. Ele vai ver que existe uma recompensa. E aqui é a grande chance de você criar hábito para essa pessoa, porque a recompensa fortalece hábito, tá? Então, quando a gente fala de hábito, a gente tem um estímulo, a gente tem um desejo, a gente tem um resultado e a gente tem aqui uma recompensa. Essas são as 4 fases da criação do hábito. Então, se você já sabe qual é a recompensa que ele busca, e se você já sabe qual é o resultado que ele espera, agora é só você trabalhar no estímulo e trabalhar aqui também no desejo. Qual é o estímulo? Você já mostrou para ele que você tem tudo o que ele precisa aprender. O desejo, ele vai sentir vontade de aprender. Tá entendendo? Traga esse cara para a tua empresa. E aí, vamos voltar aqui para os 3 tópicos da neurociência para você fortalecer o senso de pertencimento. A gente falou aqui do pensamento superior, que tem a ver com esse círculo, que tem a ver com o estímulo de um desejo, né, e aí a criação de hábitos. E tem mais coisas que eu queria explicar aqui na parte de pensamento superior, mas eu vou me limitar a isso para o vídeo não ficar tão longo. Mas o outro ponto, que é os valores fortes, é a tua empresa ter bem definido lá. Ah, eu tenho como valor o respeito, eu tenho a qualidade, eu tenho a honestidade, enfim. A empresa tem que ter muito bem definida isso, mas principalmente não só os valores. Quais são os anti-valores? Vamos supor que você tem um respeito. Você tem uma equipe grande. E tem um funcionário que ele tem o costume de ficar encostando nas meninas. Não é encostando, mas sem maldade. Mas encosta. Né? Pega no braço, no ombro, enfim. Isso pode configurar um assédio. Isso pode ser considerado uma falta de respeito. E como que você vai trazer essa pessoa, né, para ela entender, ter um bom entendimento que ela está sendo um antivalor. E antivalor dentro de uma empresa ela tem que ser inaceitável. Isso caberia uma medida disciplinar, inclusive. Então, como que você vai fortalecer esses valores aqui? É justamente com essa ferramenta aqui, ó, o feedback. Isso daqui é uma ferramenta de calibração. Tá? É uma ferramenta de calibração. Você tem que usar ela com frequência. É a conversa que vai fazer com que a pessoa entenda que ela está tendo um comportamento de antivalor. É assim que você vai fazer também com que ela estimule o pensamento superior. É o feedback frequente que vai impedir, inclusive, de ele cultivar uma cultura que muitas vezes ele está trazendo de fora. E se você não usa o feedback, a cultura que vai ser cultivada na sua empresa vai ser a que está sendo trazida de fora. E muitas vezes é totalmente incompatível com a cultura que você quer para a sua empresa. E aí você quebra a cultura. E na verdade, aquilo tudo que você colocou na parede de missão, visão, valores, não vale para nada. Entendeu? Você tem que fazer com que isso daqui funcione através do feedback constante. É a conversa, é o bate-papo, é ter a transparência com a pessoa que está na tua equipe, fazendo com que ela realmente faça parte do time, tenha esse senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento nada mais é do que o senso de dono, porque ele vai sentir que ele tá respeitando uma cultura, ele vai entender que o porquê ele faz e o que ele faz sentido realmente porque ele entende o porquê, e ele vai entender que existe um estímulo para que ele faça o que ele tem que fazer. Entende? Então, a partir desse momento, ele se torna mais pertencente. É aquele cara que quando você falar e perguntar para ele, cara, se você estiver lá fora e alguém fala mal da empresa, qual que é a tua reação? E eu já fiz essa pergunta para alguns líderes, inclusive, de algumas empresas. E teve líder que não tinha senso de pertencimento. Isso eu conseguia detectar fácil. Mas tem aquele cara que ele já vai responder, cara, eu fico louco. Se alguém falar mal dessa empresa, cara, eu não aceito. Eu quero saber exatamente o que ele está falando, porque eu tenho certeza que está falando besteira. E eu vou defender. Então, assim, você vê que a pessoa tem uma reação diferente. Esse é o senso de dono. Não significa que se essa pessoa tem senso de dono, ela tem que sair da empresa. Pelo contrário, por mais que ela queira, tenha a ambição de empreender, é aqui que você vai aproveitar para trazer essa pessoa para sua empresa e quem sabe fazer ele ser um multiplicador de talentos também. Beleza, gente? Então, essa aula aqui, ela vai ficar aqui no YouTube por um tempo. Neurociência para líderes. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, porque dessa forma você também está estimulando com que mais vídeos como esse sejam postados aqui. Beleza, pessoal? Até mais.